Bom, nesse vídeo de agora nós vamos ver um pouco sobre as leis de Kepler. Como foi dito anteriormente, Copérnico apareceu com um novo modelo diante do que já existia, que foi um modelo chamado de heliocêntrico, em que o Sol está no centro de tudo e os outros astros girariam ao redor do Sol. Não é isso? Naquela mesma época em que Copérnico estava fazendo seus estudos, outro estudioso chamado Tycho Brahe também realizou o seu próprio modelo, e no modelo dele, todos os astros girariam ao redor do Sol, menos a Terra. A Terra, na verdade, seria o centro e o próprio Sol giraria ao redor da Terra. Mas uma das coisas que os dois modelos tinham em comum é que as órbitas, essas linhas que representam as trajetórias do planeta ao redor do centro, seriam circulares. Os dois falavam isso daí. Kepler, que foi um grande estudioso também, ele reuniu esses dados coletados por esses dois grandes pensadores e cientistas e desenvolveu algumas leis importantes para a astronomia. Essas leis ficaram conhecidas como primeira, segunda e terceira leis de Kepler, e nós vamos ver agora a primeira. Essa primeira lei, ela fala basicamente do formato da trajetória dos planetas ao redor do Sol. Vamos ver então um exemplo. Nós temos aqui um planeta, pode ser qualquer planeta, e este planeta irá realizar uma trajetória ao redor do Sol. Para os pensadores anteriores, essa trajetória deveria ser um círculo. Mas para Kepler, segundo os dados que ele tinha coletado pelos cálculos feitos por outros cientistas, incluindo lá o de Tycho Brahe, essa trajetória na verdade deveria ser uma elipse. Uma elipse é muito semelhante a uma circunferência, só que ela é achatada, como a gente pode ver aí, certo? E uma elipse, como figura geométrica, ela possui dois focos, que são dois pontos situados aí em lugares específicos dentro dessa elipse. Dentro dos estudos de Kepler, Kepler verificou que, na verdade, o Sol estaria em um desses focos. Então, esta seria a configuração para o nosso sistema. Nós temos aí, então, o planeta girando ao redor do Sol. A órbita que ele faz é uma órbita elíptica e o Sol está em um dos focos dessa elipse. Certo? Então a primeira lei pode ser descrita da seguinte maneira: qualquer planeta gira em torno do Sol, descrevendo uma órbita elíptica na qual o Sol ocupa um dos focos. É importante destacar que normalmente nas representações, como essa daqui que está presente, nos livros didáticos e assim sucessivamente, a órbita elíptica ela é representada de forma bastante achatada. Mas na verdade, se constatou posteriormente que essas órbitas não têm um achatamento tão grande e elas são mais próximas de uma circunferência do que se imagina. Então ela é uma elipse por ser um pouco achatada, mas elas não são tão achatadas quanto é representado nas figuras. Já a segunda lei diz o seguinte para a gente: a reta que une um planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Vamos ver o que é que isso significa na prática. Então nós temos aqui mais uma vez um planeta com sua órbita elíptica ao redor do Sol. Este daqui é o mesmo planeta em outra posição. Então ele diz a reta que une o planeta ao Sol. Então vamos unir o planeta ao Sol com uma reta. Está aí essa reta. Ela varre áreas iguais em tempos iguais. Como é que é isso? Vamos dizer que esse planeta se desloque nessa direção aqui. Então nós temos aí um deslocamento. Quando ele se deslocou, essa reta aqui, ela vai acompanhar essa direção, então ela vai varrer toda essa região que está aí tracejada. A gente chama varrer no sentido de que ela vai arrastar o que está aqui, certo? Por isso que essa parte rachurada representa a parte, entre aspas, varrida. A essa região aqui que foi varrida, a gente dá o nome de área, né? Então aí é uma área, que nesse caso eu chamei de área 1. Então A representa a área. Mas, obviamente, para que o planeta saia de um ponto a outro, ele leva um determinado tempo. Digamos que, por exemplo, que para sair daqui até aqui, o planeta tenha levado 5 meses. Agora vamos comparar aqui com o comportamento desse lado. O mesmo planeta agora está passando por aqui, onde é um lugar mais próximo ao Sol, e mais uma vez nós temos aqui a linha que liga este planeta ao Sol. O que é que vai acontecer então? Ele vai se mover, e essa linha, obviamente, junto com o seu movimento, ela vai, vamos dizer assim, varrer determinada área, que é essa área que está aí sendo tracejada. Mas a questão central dessa situação é a seguinte: se o tempo gasto para sair deste ponto até esse outro ponto for o mesmo gasto anteriormente, que nesse caso daí foi de 5 meses, obrigatoriamente esta área daqui
tem que ser igual a esta outra área, que nós chamamos aqui de A2. Então, é isso que diz essa segunda lei. A reta que une o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Nesse caso, como esse tempo foi igual a esse tempo, esta área tem que ser igual a esta área, ou seja, A1 é igual a A2. E se por um acaso esse tempo daqui fosse de 5 meses e aqui fosse de 4 meses, por exemplo, essas áreas seriam iguais? Não. Essas áreas só serão iguais se os tempos forem exatamente iguais. É isso que a lei diz. Mas a gente pode notar o seguinte, esta área 1 não parece realmente ser essa área 2, elas têm um formato bem diferente. Como é que elas podem ser iguais? Aí a gente tem que pensar o seguinte, primeiramente, a representação da figura ela não é fiel à realidade. Como já foi dito anteriormente, a órbita seria mais próximo de um círculo do que é representado nesta figura. Em segundo lugar, a gente tem que lembrar do seguinte, quando o planeta está aqui mais próximo ao Sol, a velocidade dele será maior, certo? E quando ele está mais afastado, a velocidade dele será menor. Essa diferença de velocidade faz com que as áreas varridas, mesmo no mesmo tempo, sejam iguais. Além disso, é importante lembrar que o ponto mais próximo ao Sol a gente chama ele de periélio e o ponto mais afastado do Sol a gente chama ele de afélio. Já a terceira lei de Kepler, ela vai mostrar para a gente algumas relações matemáticas que vão chegar num termo comum, numa constante. Vamos ver isso daqui, né? Então, nós temos aqui alguns dados relativos aos planetas, obviamente os planetas do Sistema Solar, planetas que giram ao redor do Sol. Então, nós temos aqui os dados do raio da órbita, que seria a distância desse planeta até o Sol, nesse caso aí sempre em comparação com a Terra. Veja aqui que a distância da Terra é 1. Os demais aqui também são em comparação à Terra, por exemplo, aqui ó, Júpiter tem um valor 5,2, então quer dizer que Júpiter está a uma distância 5 vezes maior do Sol do que a Terra. Saturno estaria a uma distância 9 vezes maior do que a Terra e assim sucessivamente. Essa distância recebe a unidade UA, que seria distâncias de unidades astronômicas. Além disso, nós temos aqui os períodos em anos terrestres, né? Para a Terra é aqui 1 ano. Então Marte seria aqui, ó, aproximadamente 2 anos, Júpiter 12 anos, Saturno próximo aí 29 anos. E esse tempo é relativo a quê? Ao tempo gasto pelo planeta para girar ao redor do Sol, certo? Netuno, por exemplo, aqui, ó, seria mais de 160 anos. Então a gente observa aqui, ó, que nessa última coluna nós temos uma relação, que é a relação justamente desse período, que a gente chama T, ao quadrado, dividido pelo raio ao cubo, certo? Vamos pegar aqui o caso da Terra para a gente ver aqui, ó. A Terra nós temos aqui os valores 1 e 1, que são os valores padrões, já que tudo isso daqui é com relação ao planeta Terra, né, comparado com o planeta Terra. Se a gente fizer essa operação substituindo esses valores, a gente obtém aqui qual número? 1, obviamente. Mas o interessante é que se a gente fizer isso para qualquer outro planeta, vamos pegar aqui outro, pegar o planeta Netuno, a gente vai observar aqui, se a gente elevar esse valor aqui, ó, ao quadrado e dividir por esse valor aqui ao cubo, também nós chegaremos no valor 1. Então a gente nota aqui que ou os valores são exatamente iguais a 1 ou são muito próximos de 1, né? Porque esses valores aqui, obviamente, podem ser todos arredondados para 1. A gente observa que todos esses números representam o mesmo valor. E se eles representam o mesmo valor, quer dizer que eles são constantes. E a essa constante a gente dá o nome de K, certo? É chamada de constante de Kepler. K em homenagem ao Kepler, que vale 1 aí para todos os casos de um planeta girando ao redor de um Sol. Então a terceira lei diz o seguinte: os quadrados dos períodos de revolução dos planetas são proporcionais aos curvos de suas órbitas. Então, como a gente pode ver aí, essa lei traz essa relação matemática, que existe uma constante aí relacionada dentro dos movimentos dos planetas.